Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar como este símbolo que ainda está tão vivo na nossa sociedade, o olho de Horus, pôde chegar a nós aí então com tantas informações. Não é para menos, tá pessoal? Não é para menos. E quem não viu os nossos vídeos anteriores sobre o olho da previdência ou o olho que tudo vê, é muito importante para entender este vídeo, tá bom, gente? Lembrem-se que o olho original que está no topo da pirâmide é um olho réptil, né? Réptil. E não é à toa também, né? Vejam aí o olho de Horus, como era cultuado, sempre tinha a serpente na frente também. A serpente que indica aí o outro deus, né? O Ra, né, o pai dele, Osíris. Tem várias explicações, né, gente? Mas o fato é que, apesar de ser um olho humano, né, bem diferente daquele olho que mostramos no outro vídeo, que é claramente um olho de serpente, né, de anfíbio, de réptil, esse daqui também está com uma cobra exatamente na frente, né, pessoal? Como se tudo que o olho visse, então, ele vê exatamente com esse prisma dessa questão aí reptiliana. O que diabos é isso? Vamos falar nesse vídeo, mas antes, gente, não deixem de preencher o formulário, está aí no primeiro linkzinho da descrição, é um formulário sobre o interesse na nossa antiga área, né, de opções que fazíamos aí no Patreon. Não é, gente, recomendação de compra e venda de forma alguma, é apenas uma área onde colocamos ali os códigos que são tão difíceis de achar no mercado. Então, se você tem algum interesse, preencha esse formulário, pois vai nos ajudar muito a saber, né, se tem um público para isso. Pois muitas pessoas pediram, mas a gente não sabe ainda se são pessoas, né, suficientes para entrar aí numa nova área ou mesmo na área que já existia. Muito bom, pessoal. Tudo que vamos falar aqui não veio da nossa cabeça, né? Não veio aí de algum lugar obscuro. Não, nada disso, pessoal. É realmente um documentário muito completo, pessoal. Muito completo. Muito esquisito, né? Ainda ter algo assim no YouTube, com essa onda aí, né? Que estamos vendo de cancelamento de um monte de coisa. Vamos entender também, tem, né? Apesar de trazer mais informação do que a nossa ciência ridícula, principalmente em relação aos egípcios. Eles negam também outras partes, talvez por isso, né, que ainda esteja aí. Mas não se esqueçam, pessoal, vamos então postar em seguida uma parte do documentário, vamos colocar também o link aí onde estão todos os vídeos, mas é fundamental, pessoal, fundamental baixar então mais uma vez. Não se esqueçam aí, tanto no YouTube, se tiver algum outro lugar, subam, né, em outros canais, gravem em mídias físicas, deixem em HD externo, façam tudo aí, pois eu realmente acredito que estamos aí nos últimos dias, ou talvez anos até, né? O que é 2 anos aí, 3 anos para esses caras, não é nada. Mas então, durante esse período a gente precisa, né, ter esse material, e por isso também que é importante termos os nossos grupos para compartilhá-los, tá certo? Então, assim como a gente fez, gente, no olho ali, né, que é do Klaus Dona, os estudos, né, do Klaus Dona, a gente fez primeiro um vídeo explicando e depois veio o vídeo completo, vamos fazer com este também, tá bom? Então, esse é o documentário, muito bom. E aí, né, gente, para começar, eles falam na questão que os egípcios acreditavam, para quem é espírita, né, kardecista, sabe muito bem do que eu estou falando, os egípcios acreditavam em reencarnação, acreditavam que o ser humano experimenta, né, várias vidas aí para chegar a uma condição muito ímpar na existência e aí voltar para o todo. Olha só que papo é esse, né, gente? Que papo é esse? Não é à toa. Vejam aí os espíritas brasileiros, os hindus na Índia, né? Caramba, tão longe. E no meio do caminho aí, os egípcios que ficavam na África, né? Achavam a mesma coisa. E se formos pensar nisso hoje, gente, qual o problema, né, de você pensar isso? Ah, não, eu sou cristão, né? Eu não tenho problema de pensar isso. Caramba, né? Mas eu não sou cristão e eu penso, também não tem problema, né? Eu acredito num Deus único e mesmo assim eu penso, né, dessa forma, não tem problema nenhum. Gente, qual é o problema, né, de pensar? Tem algum problema mesmo, teologicamente falando? É óbvio que tem, pessoal, é óbvio que tem, porque os seres humanos aí
se acham, né, na condição de chegar próximo a serem deuses. O que pode ter, meus amigos, de maior idolatria do que isso? Não é mesmo? Não é nem questão de você rezar para outro deus, né? Porque se você rezar, você acreditar, né? Olha aqui os deusinhos, a Ganesha, né? Cara de elefante, né? Shiva, todo mundo aí feliz pra caramba. Qual o problema, né, gente? Qual o problema? Simplesmente, pessoal, para quem segue aí, né? A Bíblia, não tem como por causa disso. Porque sim, nós estamos nos comparando a Deus, não apenas nos comparando, que já seria um sacrilégio absurdo, mas realmente achando que é algo que ao longo dos anos nós vamos atingir, né? Então, essa por si só é uma enorme contradição para quem acredita na Bíblia, para quem acredita num Deus único, né? E o Deus único, de novo, né, pessoal, bíblico, porque mesmo lá no Egito, né, tem a questão do Akenaton, que foi um faraó que tentou convergir todos os deuses para um único, mas também não era o Deus bíblico, porque era, né, um globo de luz, talvez até o próprio Sol. Não é o monoteísmo, né, hindu, que alguns ainda defendem, que não. Os hindus acreditam na origem de Brahma, né? O Brahma era o deus primário ali, que se desmanchou, né, se quebrou em vários outros deuses, inclusive em nós. Aí já entra mais um panteísmo do que qualquer outra coisa. Então, também não é nada disso, pessoal. Então é óbvio que, sendo aí você, né, seguidor da Bíblia, é impossível uma coisa dessa. Infelizmente, né, a Globo principalmente vendeu, olha, teve novelinha, né, a Viagem, coisas lindas, né, que a Globo fez e induziu muitas pessoas, inclusive, né, de muito dinheiro, de conhecimento brasileiro, que é sempre bem menor do que os outros. Vejam aí, né, as nossas produções científicas são ridículas, mas infelizmente, né, tivemos a cultura aí de colocar essa doutrina, principalmente nas camadas médias, e acabou, né, enfim, contaminando nosso espírito, né, nossa alma com essas bobagens aí. Mas enfim, gente, isso é apenas minha opinião. E, de novo, como eu falei, como está no YouTube, é claro que vai ter partes ali, né, que vão contra a Bíblia. Se fosse completamente de acordo com a Bíblia, nem estaria no YouTube, né? Então, o autor desse documentário, ele defende, né, que até é uma visão possível, essa de você passar por várias encarnações e um dia você atingir um estágio ali, né, praticamente divino. Tá bom, pessoal? Fora isso, né, tem uma questão também que é muito legal, gente, muito legal. E, de novo, vou falar aqui outro canal, né, a Chave Mestra, que tem ali um documentário insano, pessoal, insano. Quem não assistiu ainda, assista. É diferente de tudo que a gente já viu, eu pelo menos, né? Nunca vi nada daquele jeito. Realmente, ele falando lá que você teria um mapa, né, da Terra na Lua, teria tido aí um reset no século XVIII, porque tem muitas fotos, né, de cidades enormes, sem pessoas, coisas insanas. E lá realmente ele fala, né, gente, essa questão aí de estrelas, né, de planetas. E como, pessoal, eu mesmo assumo a minha ignorância em relação a isso, eu não tenho a menor ideia, gente, né, do que é isso. Esses caras aí, principalmente os antigos, né, que tinham ali contato, né, com o culto, com as ciências aí pré-diluvianas, né, eles cultuavam demais, não apenas cultuavam, eles retiravam, né, energia para fazer aí tudo que fosse preciso, guerra, casamento, né, das estrelas, dos ciclos solares, né. Então, ele fala muito sobre esse documentário no Egito. Pois, gente, olha só que loucura, né? Aí está as pirâmides, aí, e a própria esfinge, né? Ela tem muito mais ligação com isso do que com qualquer outra coisa. E sim, meus amigos, óbvio, 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 que são, né, obras aí arquitetônicas absurdas do período pré-diluviano. É insano, completamente insano. Já questionei, né, uma grande arqueóloga aí, egiptóloga, inclusive, do Brasil, e as respostas foram ridículas. É óbvio, né, que você vê um monstro daquele tamanho e você acha que foi feito pelos mesmos faraós, né, que fizeram o Vale dos Reis. Ridículo, né? Quem que é o faraó que ia se submeter a que um faraó anterior fizesse uma pirâmide enorme e ele fosse ficar cavadinho ali nos Vale dos Reis? Ridículo, né, pessoal? Simplesmente, de novo, né, eu falo como é incrível que tenhamos engolido tanto essa história, né, sem nos questionar, tanto o povão aí que somos nós, como os ditos, né, especialistas, que simplesmente não tem como, gente, não tem como se olhar para isso e falar, não, tudo bem, aí foram enterrados os faraós, né, e os próximos foram lá
para o Vale dos Reis, que é muito mais ridículo do que as pirâmides. Então tem muito mais a ver, pessoal, com uma questão de planetas mesmo, né? Astrológicas, que nós aqui, né, nos tempos de hoje, a gente não tem nem ideia do que eles liberavam, do que eles pegavam, né? Energias sutis aí, e não precisava de petróleo, não precisava de energia elétrica, não precisava de nada para construir, né, civilizações aí homéricas, tá certo? Então, muito interessante ver isso também. Uma outra questão, pessoal, que eu queria colocar, que eu já pontuei em outros vídeos, né, que ele fala bem claro nesse vídeo, é como, né, a descendência dos faraós remete primeiramente, né, ao Ptah, que foi aí o deus maior de todos, e aí desceu para o Ra. Olha só, hein, gente, o Ptah veio antes do Ra, que era, né, o deus Sol aí, muito, né, glorificado. E aí vieram outros, Shu, Geb, Osíris, Horus, Tote, e é conhecido como o período lendário. Olha a nossa ciência lixo, né, gente, absoluta aí. É uma lenda, entendi. Os caras têm ano, né, tem ano certo. Ó, ele criaram as cidades, né? Criaram as cidades, mas não, é tudo lenda, legal pra caramba, né? E, de novo, dá para entender por que esse documentário está aí, porque, de novo, né, pessoal, são as várias camadas da Matrix. Então, no filme lá, você tem, né, a nossa realidade, o filme Matrix, você tem a nossa realidade que é colorida, né? Aí você tem o primeiro nível da Matrix, que é aquele mundo verde, que o Neo foi pela primeira vez. Você tem o mundo dourado, que é mais um nível acima, mais a realidade mesmo, ninguém nem conhece. Olha que loucura, né, do filme. E é a mesma coisa, pessoal. Então, descendo um nível, esse documentário pelo menos desce um nível. Então ele fala assim, olha, esses caras aí do período lendário, eles realmente eram lendas, né? Porque eram deuses, não tem como você imaginar uma coisa dessa na Terra. Claro que não, né? Quem fala isso aí nunca leu uma página da Bíblia, né? Que tá bem claro ali. Os caras vieram realmente para serem guardiões e detonaram a humanidade. Cruzaram com fêmeas, tiveram filhos, né? E aí corromperam toda a criação de Deus, tá certo? Então, nesse documentário ele fala ainda que o período lendário realmente nunca existiu. E aí só um parênteses aí, pessoal, de novo, lembrando as pessoas, né, a preencher o formulário, para quem quiser de novo uma área aí de opções, não é recomendações nenhuma, mas a gente traz muita informação legal de opções. Por favor, né, preencham aí, isso é muito importante para nós. E também mandem e-mail, gente, para entrar nessa área de membros aí. Muitas pessoas mandaram, tá subindo bastante, então não deixe de mandar, tá certo? Maravilha. Então assim, gente, né, o documentário foi até um certo nível. Então ele ainda fala que os faraós primeiros lá são lendas, não teve nada daquilo, mas ele já reconhece o seguinte, vejam aí, né, o reino do Baixo Egito se localizava no norte, engraçado, né, o Baixo Egito fica no norte, na região do Delta do Nilo. Tinha por capital o nome de Buto e seu soberano cingia a coroa vermelha. Menes, personagem lendário aí, ó, para a nossa ciência, até depois, gente, né, daqueles primeiros lendários ainda tinha faraós lendários. Por quê? Porque eram descritos como muito grande, né? Gigantes, olha que absurdo, né? Que absurdo, realmente devia ser lenda, totalmente, né? Então, a ciência ainda acha que mesmo depois daquele período lendário, os primeiros faraós eram, sim, imaginação, né? Mas, então, nesse documentário ele fala, não, aqueles primeiros, né, já são realmente faraós. O que a ciência acha que ainda é lendário, não é mais, tá bom? Então, inclusive, né, a capital ali em Tinis, muito interessante. E vejam aí, né, esses aí que a ciência acha que é lendário e o documentário fala que eram reais, tem muito pouca informação. E aqui, de novo, gente, eu queria trazer, né? Imaginem, pessoal, essas escavações furadinhas aí que a gente vê que chegam até nós, né? É o que, gente? Será 0,00001% do que os caras acharam para montar toda a narrativa, né? Que eram seres imaginários. Imaginem isso. Imagina que os museus aí da Vila Smithsonian, né, que é lá os judeus de Nova York, imagina que esse cara não tem, gente. Imagina que o Vaticano não tem, né, de peças ali. Imagina que as escavações em Israel, durante todos esses milênios aí, não trouxeram, né, gente. Por isso que o título do vídeo, né, não sabemos de nada, né, nada. Assim, eles passam pra gente um pingo de informação, e aí está, ó, né, alguns caras aí, tem alguns hieroglifinhos, mas outros caras não sabem nada, né. Nada. Existências atestadas apenas pela pedra de Palermo. Gente, uma pedra, né, que tem escrito. Só.
que chega até nós, óbvio. Imagino que eles já não descobriram, né, com campanhas aí bilionárias para achar dados, né, gente? É incrível, pessoal. Isso realmente me aguça, né, a imaginação. Até que finalmente chega então na Dinastia Zero, né, provavelmente incompleto. Esse grupo de faraós que antecede a primeira costuma designar-se como a Dinastia Zero. E aí então a ciência começa, né, a aceitar. Não, isso aqui até pode ser 3.000 anos. Mas cuidado, né? Não vai trazer nada aí. A gente tem que botar na cabeça do povo que eram índiozinhos, né, ridículos, ignorantes, que só estavam preocupados em morrer né, em não morrer de fome. Caramba, os caras construíram uma pirâmide daquele tamanho que hoje a ciência não consegue, mas só estavam preocupados com não morrer de fome, né? Show, sensacional. Até que, né, meus amiguinhos, até que aí está novamente, fizemos uma live, né, só sobre o livro maravilhoso. Vamos ter um livro completo, né, gente? A gente vai, espera, inclusive nas férias aí do Morfeuzinho, destrinchar bem esse livro, né? Olha aí, né, mais um pingo que os poderosos deixaram escapar aí para mudar a nossa consciência. Finalmente veio então o dilúvio, né? Aquela coisa tirou todo mundo, deu aquela limpada naqueles seres terríveis. No Gilgamesh eles falam, né, que o Deus terrível então mandou as águas, né, sobre os coitados aí, que coisa. E limpou então toda essa imundície, né, de faraós, de gigantes pela terra toda. Muito bom, pessoal. Até que então, né, limpou, e aí Noé sobreviveu, aquela coisa toda, e aí foi de novo se multiplicando, né, e os povos foram voltando às antigas regiões. Isso ele fala bastante também no documentário. Eis que, gente, alguns, né, voltaram lá para o Egito, e de novo, vejam que o dilúvio não limpou a pirâmide, ele limpou os seres, né? Muitos locais ficaram ainda imaculados. Então, ali estavam as pirâmides, muitos templos, muitos documentos, e eis que, como o ser humano, né, nunca aprende, caiu, Deus pune, faz bobagem de novo, Deus pune de novo, até que a gente chegou, né, pessoal, nisso que a gente está hoje, que simplesmente parece até que estamos abandonados, né, mas quem segue aí sabe que não é assim também. Muito bem. Mas eis que então eles voltaram, gente. Olhem só, né, pessoal? Ele fala isso também no documentário, né? Eles aprenderam exatamente aí essas técnicas, né, de mumificação. Que coisa, gente. A gente vê múmia, né, cara? Múmia, porque só no Egito, né? De novo, porque lá foi o local onde, né, esses conhecimentos antigos pré-diluvianos ficaram mais guardados, tá certo? Show de bola. Mas por que, gente? Pra que fazer uma coisa dessa? É lógico, né, pessoal, que é exatamente conhecimento pré-diluviano, dos caídos. Que processo será que eles faziam se mumificando no além, né? Esses faraós aí caídos já, gigantes. Claro, isso é um processo para eles, né? Eles detinham o conhecimento que se você fizesse direitinho, algo com certeza ali no além, né, no mundo espiritual, aconteceria com eles. Mas aí os faraós foram perdendo cada vez mais aquele sangue caído, né? E foi ficando só com o sangue humano sujo também. Mas foi ficando cada vez mais humano, né? E menos Nephilim. E aí, óbvio, né? Que adianta você embalsamar, mumificar aí um ser humano? Absolutamente nada, né? Mas isso também foi o conhecimento de lá atrás, que então eles voltaram para a região. Aí os sacerdotes de Horus, né? Olha aí como é só uma forma de você continuar então essa adoração ao olho, né? Que era ali dos lagartos antigos, que a gente já falou nos outros vídeos. E aí finalmente então você pega ali o livro dos mortos que ele tem, né? A gente, a feitiçaria egípcia que é terrível. Tudo herdado então dos antigos, que, né, Deus, pô, sendo camarada aí da humanidade, vou dar uma limpada. Esses caras não vão atrás mais desses demônios aí, né, cara? Pô, os caras escravizaram os humanos, né? Pegavam todas as mulheres, cara, sequestravam todo mundo. Eu vou dar uma colher de chá. Eles não vão voltar lá e começar tudo de novo, né? Óbvio, né? Deus pensou, dando uma moral aí para a humanidade, mas não teve jeito. Não é à toa, né? De novo que muitas sociedades secretas se utilizam não apenas do olho, olha só, como muitas das técnicas aí das magias, mas óbvio, as pessoas, né, os pobres coitados que vão lá, com essa educação que a gente teve Paulo Freire aí, acha mesmo, né, olha só, tem um olho aqui que é dos antigos, né, das antigas cobras do passado, que foram passado para o faraó, né, o Horus, que é super legal, gente finíssima, então, muito legal que esteja na parede, né, os pobres coitados aí,
né, que tiveram a educação Paulo Freire e fora também do Brasil. Não precisa nem ser Paulo Freire, né? Essas pessoas aí até hoje adoram, né, isso sem ter a menor ideia do que estão fazendo. Maravilha, gente, mas é isso, né? É isso, então. Isso aí, pessoal, é só o episódio mais bacana dessa série, que é o episódio 3, que ele fala exatamente da Esfinge e dos sacerdotes de Horus, que chegaram então depois do dilúvio. E eu vou trazendo aqui aos poucos, né, outras coisas como isso. E de novo, gente, fica aí o lembrete para quem já está inclusive lá no Telegram, para quem entra nas nossas áreas. Pessoal, guardem, vamos criar uma comunidade para isso, gente, para guardar esse conhecimento, assim como os antigos, né, eram perseguidos por conhecer a palavra de Deus. Vamos guardar isso, né, porque senão daqui a pouco tudo isso vai sumir e todo mundo aí só vai, né, acreditar no que sai na Globo, e é isso daí. Maravilha, gente. Pessoal, mais uma vez, não deixem de preencher o formulário, é um favor que fazem, né, para a gente direcionar aqui os nossos esforços, e que todos tenham uma excelente semana. Um grande abraço!